Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos acompanhando, estamos hoje começando uma nova proposta de podcast. Estamos aqui na sede da Inove, na cidade de Pouso Alegre, para trazer muito conteúdo voltado na área de varejo. Estamos com expert. Essa mesa aqui, ó, tá até pesado aqui o clima porque é só experiente na área do varejo. Tô aqui com o Gabriel, CEO da Cupom Verde, com Fabiano e Denis, cofundadores e CEO da Inove, e com o Wagner, o diretor do grupo Digimac, e eu, diretor da Criare. Então vamos lá, né? Vamos começar primeiro falando só um pouquinho, ô Gabriel. Me explique o que é a proposta do Cupom Verde. Bacana, Bruno. Primeiramente, obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. O Cupom Verde vem para substituir o cupom fiscal impresso, o papel. Nós já estamos numa era dos documentos fiscais eletrônicos, mas ainda assim a gente imprime o papel térmico, que é um papel, além de ter um custo relevante para o varejista. Quem não sabe o custo é do lojista aí, dá uma olhada, normalmente é um custo escondido e surpreende, mas também tem um custo ambiental, porque o papel térmico é um papel que não é reciclado, na prática é como se fosse plastificado. Então o que a gente faz basicamente, Bruno, é muito simples, que é a gente dar a opção para o consumidor final escolher sua opção digital. Então ele recebe o cupom fiscal no celular. Aí se a loja tem um aplicativo próprio, a gente embarca no aplicativo da loja, dando mais relevância para o canal da loja. Tem uma série de outros detalhes aí para a gente melhorar, inclusive, o fluxo de venda, o fluxo do processo, deixando ele mais fluido, mais rápido. Então, assim, só tem a ganhar, só benefícios mesmo. Sem contar, assim, é muito comum o cliente passar no frente de casa e falar assim, não quero cupom não. O que o operador faz? Vai lá, amassa e joga no lixo. Exatamente. Né? Eu convido todos a verem as lixeiras das lojas, porque a gente vai ver muito cupom Eu vi lá fiscal. que o próprio usuário ele pode escolher se ele recebe o cupom, né? Isso, depois que aí a gente entra na experiência, né? Depois que ele já usou o cupom verde, ele pode escolher nem ser perguntado. Então, se eu me identifico ali para o clube de vantagem da loja, ele já sabe que eu sou um cliente optante pelo cupom verde e já envia automaticamente, só dá a opção ao final. E o cliente baixa no próprio celular dele o aplicativo, consegue acompanhar? Isso, de várias formas. Basicamente, no aplicativo da loja, se ele não quiser o aplicativo, ele lendo o QR Code no navegador do celular, é bem democrático. A ideia é realmente a gente disponibilizar eletronicamente esse documento e evitar de imprimir cupom fiscal, né? A gente, na prática, evitar de gerar lixo, né? Muitas vezes a gente está imprimindo lixo ali, como o Wagner falou, né? Pega, joga fora. Literalmente jogar dinheiro fora. Literalmente. Jogar No dinheiro supermercado fora. a gente vê o próprio operador amassando, jogando, você quer jogando. o cupom? E às vezes o próprio software, né? O software não é um software inteligente, nem pergunta, então é comum esse geração de lixo. É tão habitual, né? Por exemplo, me manda aí não sei quantas caixas de bobina e nem vê quanto que tá gastando, né? Normalmente nossos parceiros se surpreendem com quanto que gastam, principalmente varejo de alto giro, é muito papel. Então aí vale a pena aí dar uma investigada no setor de suprimentos. E assim, só mais um detalhe, a gente falou, tem a questão da economia, da sustentabilidade, mas também o papel térmico, ele tem BPA, bisfenol A, que é uma substância tóxica, que é um desregulador endócrino. Então tem uma série de questões também que, para quem tem muita exposição como operadores de caixa, tem algumas questões aí que vale a pena dar uma olhada também. Então realmente é um vilão ali escondido e a gente tem feito esse trabalho hoje no Brasil. Aí, estamos alcançando 2.000 lojas, hoje majoritariamente supermercados, né, no Brasil inteiro, todos os estados a gente já está presente. Porque justamente nossa oferta, nossa solução é muito simples e ela, como a gente falou, é agradável ao bolso, à saúde e também ao meio ambiente. Não, perfeito. É uma proposta, assim, bem diferente, né? Tem quanto tempo o cupom verde? Cupom Verde, oficialmente, a gente lançou em produção dia 1º de janeiro de 2022. Então, Pós-pandemia. Praticamente nós 2 estamos anos. fazendo 2 anos agora. Teve naturalmente um período como uma startup de desenvolvimento, né? Assim, a gente desenvolveu a solução por mais de 12 meses. A nossa data de nascimento do CNPJ, se eu não me engano, é 3 de agosto de 21. Então, a gente lançou em produção mesmo em janeiro. E de lá para cá tem desenvolvimento. É legal assim, só para o pessoal entender, porque o pessoal entender que legal, ele é nosso concorrente ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Você é da Avans, né? Da Avans Informática, seu pai é, né? Sim, Fundador meu pai. da Paulinho. Avans.
e, ao mesmo tempo, você entrega isso para concorrente. É uma pegada interessante, né? Como de foi você- essa adesão ali da software house dos Legal, concorrentes? essa pergunta é bacana, porque assim, naturalmente quando eu comecei o projeto do Cupom Verde eu tive que me dedicar e realmente me afastei da operação. Mas assim, a gente vê, né, Wagner, é muito interessante que hoje a concorrência ela tem mudado de característica mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que existe a concorrência, você muitas vezes coopera com o seu concorrente em algumas ações. Então, a gente chama isso de competição. Então, isso é importante deixar claro, assim, o Cupom Verde é uma empresa separada, né? Não tem vínculo operacional com a Avanço. E tem outros sócios, né? São outros sócios. A Avanço é uma das investidoras, a gente tem 7 investidores. Então, assim, mas isso acabou sendo, eu acho que até um diferencial. Porque quando eu fiz questão de fazer a interface com todas as software houses, e a gente conhece o dia a dia da software house, a gente sabe das dificuldades, né? Assim, para quem tem desenvolvimento de RP, a gente tem algumas características que são universais, assim, fila de desenvolvimento enorme. Então a gente realmente veio com uma proposta de simplicidade. Nossa integração é muito simples, pensada realmente para a software house, agregar valor no produto e também desafogar, de uma certa forma, uma função que eventualmente seria delegada ao software. Então a gente mostra, olha, isso aqui sai um pouco fora porque tem uma questão de integração também com aplicativos, a gente traz uma interação no cupom digital para trade, enfim. Isso aqui é um negócio diferente, vamos fazer uma parceria. Então isso é muito legal, sabe? Assim, Mas foi um desafio grande, né? Ou não? Você achou que falar a expectativa foi maior? Eu acho que facilitou, na verdade. Como eu comentei, assim, todos os parceiros de software house eu sempre fiz questão de contar um pouco a minha história, né, que eu venho da minha família de empresa de RP. Então, assim, sempre foi muito natural. Mas, assim, é interessante, Wagner, que assim, o mercado de RP, que inclusive é um tema que eu gosto bastante, tem feito alguns trabalhos em relação a isso, porque eu acho que a gente é um mercado que está muito maduro. Vamos falar aí, a maioria das software houses tem 30, final da década de 80, década de 90, tem uma geração aqui, então tem 30 anos de história. Não sei, a Criare tem quantos A anos? Criare 2002. 25 anos. 20 anos. 22, né? 24. Não, É 24 anos. 24. 2000, então, redondo. 2000. 24. Ah, não, 22 anos, ela é de 2002. A marca Criare foi fundada em 2002. Mas a o gente tinha uma software? bagagem aí de 98, 1998. Então, década de que era- 90, que era onde que Clipper. nasceu o negócio, Que era assim, Clipper, né? Nós começamos em 98 com Clipper. Em 2002, nós mudamos para o Windows e abrimos a Criare. E ela nasceu dentro da Digimarc, né? Da Digimarc, que é a empresa de automação Que já tem comercial mais de de 40 equipamento. anos. A Digimarc a gente está aí é de 81, Legal. né? Que aí era só máquina registradora. Eu era um menino nessa época, só para lembrar. Eu era uma estrelinha. Mas eu também era, né? Eu não sou tão... Eu sou mais velho da mesa aqui, mas nem tanto. Mas olha que legal, assim, então a gente tem essa que a boa parte das empresas são dessa época, né, que é o advento ali dos computadores pessoais, a abertura do mercado, então quando realmente também veio o fisco com SF. Claro que a gente tem outras ondas, né, a turma aí da década de 2010, que a gente já tem o pessoal em nuvem e tudo, mas assim, o mercado está muito consolidado. Então a gente tem que encontrar formas muitas vezes juntos, e a gente tem várias iniciativas como Mentes que Pensam mesmo, é um exemplo, de como que um mercado que está muito consolidado, travado, a gente pode agregar valor, trazer inovação. Tem uma série de questões, né? RP tem uma complexidade por si só, para o cliente final não é fácil de trocar. Então assim, eu acho que está todo mundo muito aberto para pensar coisas diferentes, de maneiras diferentes no nosso mercado, né? Assim, E eu acho que esse conflito de gerações, eu acho que ele, dentro do nosso segmento, eu acho que ele é bem latente, né? A gente vê isso muito, a dificuldade desse conflito de gerações. sabe o que é engraçado? Não sei se vocês vão concordar, assim, porque quando a gente fala, eventualmente com amigos, eu trabalho com tecnologia, software, os caras, pô, né, o mercado é muito dinâmico, tudo. É de fato a tecnologia, mas quando a gente vai para o RP é muito tradicional. Então eu costumo dizer assim, olha, eu venho de um mercado de tecnologia, mas que é muito tradicional, que é o RP, são processos, tem um custo de mudança grande para o cliente, né? Então é um negócio, não é
Eu tenho um negócio que eu não sei se tem sentido para você. Eu vejo as nossas empresas que são lá viveu toda essa transformação, desde máquina registradora, a gente pegou impressora fiscal, depois veio ECF, aquela regra de PAF e ECF, lembra? Demais. Não sei se vocês têm isso no avanço, às vezes a gente discute entre a gente, né, lá na Criare. Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade e medo de talvez arriscar muito, uma inovação muito grande, porque a gente tinha tanta essa limitação do fisco. O fisco ajudou a gente a vida toda, mas também, ao mesmo tempo, criou crenças limitantes na gente, porque tudo era muito Faz travado. sentido total. Tudo era muito travado pra gente. Aí, ó, a gente não pode fazer isso porque o fisco não deixa. Não pode fazer isso. Aí tudo tinha, todas as regras. E eu vejo muitas empresas novas entrando, de repente os caras entram com uma pegada, nossa, a gente é inovador e tal, mas os caras não passaram por isso. Não tinha tanta... Não desenvolver essas crenças, né? Focado em segurança também. A gente, não, isso não pode, porque isso é segurança, tá? Os caras... Mas aí lá na frente, às vezes, os caras vão pagar mais caro. Mas talvez a gente pague um pouco mais por essas crenças, essas dificuldades que a gente teve em relação às exigências do fisco, que era demais, né? A gente sofreu demais com isso, né, cara? Sentava com alguém para homologar o software. Era um absurdo, né? Então, ali Eles tinha passaram por isso também. Vocês passaram por essa parte. Ali tinha testes do que você podia fazer, do que você não podia, isso travava na hora. Tinha um manual, né? Existia alguém que te avaliava, né? Então, muitas empresas de software que começaram agora não viram isso, né? O nível de teste da gente também hoje é melhor, né? Porque a gente acaba acompanhando acelera. muito mais. Mas, eu não sei, mas ao mesmo tempo é um fator que atrapalha. Eu acho que a sua as empresas reflexão mais foi antigas. muito legal, viu, Wagner? Porque, assim, de fato, o fisco foi o grande catalisador da automação comercial no varejo. Isso é um fato. Claro. Estou dizendo para incentivar a ponta a automatizar. Eu Era o brinco fiscal que na batia na possível. loja. O pessoal fala, gente, se não fosse o fisco, as pessoas não estavam lançando nota até hoje. Não tá formando preço. Mas eu acho que o problema, assim, eu participei muito, meu pai foi muito ativo com as associações para tentar ajudar ali na regulamentação, né? Ia para Brasília, ali nas reuniões da COTEP, Ato COTEP e tudo. Então, assim, eu escutei muito isso. Eu até me recordo, assim, lá em casa tinha um armário que você lembra que você pegava a versão do sistema, depois que fazia a homologação, você tinha que lacrar, tinha que guardar. Vocês lembram disso? MDF, né? Tinha que era MDF. MDF. Chamava aquilo lá, era um CD, né? Era um CD lacradinho, porque se os caras chegassem, tinha que falar, versão tal, qualquer, você tinha que pegar e ver se tinha alguma irregularidade. Então, assim, eu acho que de fato, e eu falo isso porque eu vejo meu pai, por exemplo, é extremamente assim, legalista. Né? E ele fala, não sou legalista, eu faço o que está escrito, eu não quero interpretar fora, está falando que não pode fazer, não pode fazer. Mas eu acho que sua reflexão foi muito boa, porque essa outra geração de empresas, elas realmente não passaram por isso, e eu acho que aí é um erro que houve da regulamentação, e que é natural, acho que os órgãos regulamentadores que exageraram muito, né? Eles acharam ali que o mundo eventualmente circulava ali naquela órbita ali, e isso acabou fazendo com que morresse o projeto e a gente fosse para quase que o oposto, que é quase que sem controle nenhum. Hoje né? não tem nada, né? Não tem basicamente nada. Mas assim, só para a gente... isso a gente até trouxe no Cupom Verde, só esse ponto, assim, a gente foi muito preocupado com a parte legal. Então, assim, tem toda uma questão, a gente não pode imprimir desde que disponibilize eletronicamente, o cliente queira, a gente traz tudo isso para o cliente para dar essa segurança. Fizemos consulta pública sobre alguns detalhes e aí eventualmente acontece, a farmácia que oferece o cara que é o Cupom Verde, o cupom, não imprimiu o cupom, e se não, fica por isso mesmo. E assim, a gente fala, legalmente não pode, cara. Você, assim, tá na... Obrigado. Então, assim, acho que a gente ainda traz isso, mas eu acho que isso é bom. Assim, a gente dorme tranquilo, né? O ruim, assim, que eu vejo, voltando para esse assunto de leitura, hoje praticamente pode isso tudo, né? Não existe uma regra bem definida como era antes. Na minha cabeça, acho que o PAF ainda seria bem aceito, né? Não é que não pode tudo não. Tem a regra, mas não tem um registro, não tem um mínimo do controle. Medo, né, cara? Eu acho que envolve uma questão cultural também. Igual você falou, só voltando no que você falou anteriormente, nós lidamos com tecnologia, né? Carregamos esse slogan de somos tecnológicos, só que ainda
é um mercado muito conservador. Por exemplo, o futuro agora é web. A gente vê muita software house, a gente mesmo tá migrando para web, mas culturalmente falando, a gente precisa trabalhar essa cultura nos clientes. Você não vai pegar um mercado de médio porte, que já está acostumado, habituado a trabalhar com software desktop, e falar assim, não, agora a gente vai tirar tudo, você vai ser web. E às vezes é um mercado que está numa cidade mais afastada, que a conexão de internet já não é lá grandes coisas, e para trabalhar essa cultura na cabeça do cliente, a gente não pode simplesmente chegar e falar assim, a partir de hoje é desse jeito. Assim, ao meu ver, tem que trabalhar anteriormente a cultura com o cliente em si. Não é? Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, mas... Eu acho que assim, tecnologia é ferramenta, vem para resolver problema. Então eu falo, vamos falar sobre sistema em nuvem, né? Tecnologicamente faz muito mais sentido, assim, tem uma série de benefícios. Claro, qual que é o único... Duas desvantagens da nuvem. A questão da dependência da internet, que hoje você tem um 4G, etc. E, eventualmente, um custo do data center, que o cara tem um servidor ali, mas eu nem sei se isso é uma desvantagem não, porque ele vai ter sempre disponível um melhor hardware e por aí vai. Né? Mas, assim, falar de então, software em nuvem, eu costumo dizer assim, o cliente, né, o varejista, ele não compra nuvem. Eu acho que é até a miopia do marketing, não sei se vocês conhecem o Theodore Levy, né, que é clássico da administração, que é a miopia do marketing, que é o quê? O cara não compra a nuvem, ele compra a solução do problema dele. Então, esse cara que está ali, que está com uma gestão bem feita, tem um bom CPD, tem um backup e tal, realmente às vezes ele não vai ter um diferencial para ir para o sistema em nuvem. Agora, a gente sabe que existe uma carência de mão de obra no varejo. A mão de obra de tecnologia ela é pior ainda, porque com a digitalização das empresas, esse perfil de profissional ele é demandado por todos os setores, né? Diferente de um operador de caixa, assim, só para a gente fazer um paralelo. Então, assim, a nuvem, eu acho que ela vem pela tangente, marginalmente, falando assim, olha, você não vai precisar, você vai ter uma estrutura mais enxuta. E acontece, tá, Bruno, assim, de clientes que passam, varejistas que passam por situações de estresse por causa da estrutura física, irem para a nuvem, quererem ir para a nuvem. Eu percebo muito isso. E eu tenho para mim, eu vou falar assim, quem vai para a nuvem não quer voltar. Também acho. Eu também acho que é um caminho sem volta. É, um caminho sem volta. Cara, você pode pegar a turma mais nova, a gente falou de geração. Varejista acontece isso pra caramba, né? A gente está acontecendo agora no setor de software house, mas varejista, segunda, terceira geração. Ou a turma que abriu uma loja nova. Vamos pegar um cara que abriu uma loja, vocês pegam muito aqui na Inove, provavelmente, o empreendedor está abrindo um estabelecimento. Você falar para ele assim, cara, você tem que pegar um computador, instalar um sistema no computador, um banco de dados, e quando precisar de eu tenho que fazer um acesso. Para ele é estranho, não é? É estranho. O cara fala assim, mas... Se ele tem opção de web, ele vai de cara para web. Percebe? Então, assim, aí, claro, aí entra no que você falou de cultura. E geração também, né? Cabeça, assim, fala assim, outra geração. Eu quero um negócio mais simples. Então, assim, eu concordei, concordando no final, entendeu? Não, entendi. Não, exatamente. Hoje em dia, a cabeça do empresário novo, passa aí a senha ou você saca do meu celular, eu tiro o cupom. Então, ele já tem uma mente muito mais desbloqueada, até com relação à impressão do cupom. Sim. Então, ele nem acha que ele precisa imprimir o cupom. Ele não sabe a regra. Né? Às vezes, você tem que ensinar a regra para ele. Então, isso acontece na cabeça do empresário novo. Isso é verdade. O software em nuvem também, por ser web, né? O próprio diz, a usabilidade é melhor, né? É indiscutível que o sistema web, a usabilidade é melhor que o sistema desktop. Eu acho que essa é a palavra, justamente. É indiscutível. Não tem comparação. É indiscutível. Aprender no navegador e navegar ali, saber o que você vai... É muito mais fácil do que a pessoa Em navegar. qualquer lugar do mundo, é muito diferente. fácil. Não faz sentido. Você já digita um código de barra, o produto já se cadastra. Já cadastrei, já está no site, para vender também, na loja física, no site. Né? Então esse multicanal aí também é só web. E sem contar que não vai precisar de uma estrutura de hardware muito robusta, né? Assim, como um desktop muitas vezes exige, né? E que não é barato, né? Não é Não é barato. o custo que ele vai ser com a hospedagem, né? No servidor que ele vai estar hospedado, mas hoje tem inúmeras... Mas a alocação do servidor é muito mais barato Muito do que o mais hardware. barato. E manter o hardware Exato. funcionando, atualizado, né? Que aí vai ter que ter um profissional da área de TI, né?
Passa 2 anos, esse hardware já está obsoleto. Antigamente você ficava com a mesma CPU por 10 anos. Né? Hoje não. Você compra uma CPU hoje, daqui 3 anos já virou uma carroça. Cara. É muito comum. Às vezes Uma coisa que tem se falado muito, a gente quando entra em site da APAS, da Abras, eficiência operacional, né? E todo mundo fala isso, agora está se medindo, né, eficiência operacional. Então se a gente for pensar em eficiência operacional, transformar isso para o cliente, usar um web, usar um desktop, ter todos esses custos no no-break, vamos lá, começa no no-break, no-break é um caos, né? No-break, eu sou vendedor de no-break, vendo a Digimarc trabalha com automação completa, mas é uma tristeza, a hora que mais precisa não funciona, a gente só vai saber que não funciona. O cliente, meu no-break está funcionando, descobriu que acabou a energia, né? E para transferir isso para... O no-break tem tempos e tempos, tem que dar manutenção cara, também. É igual bateria, 2 em 2 anos o ideal é trocar. Mas o cara vai saber isso quando precisa. Quando atrapalha. Né? E o custo de um no-break, tudo, manter isso daí. É que, basicamente, amanhã, depois, a gente vai transformar isso como perda, né? A falta de eficiência operacional justamente é perda. Aí eu lembro daquele consultor, o Tim, falava muito disso. Ele falava sobre perda. Por que os supermercadistas não ligam para perda? Seja de produto, seja de qualquer outra coisa. Porque não manda boleto. Se a perda mandasse um boleto, cara, o cara, nossa... Ele tava de olho, né? Isso é boa. Ele tava de olho. A perda não manda boleto. Se a perda mandasse eu nunca tinha ouvido dessa forma. Então, ele falava isso, mas eu ria muito disso. Que, se a perda mandar um boleto, ela... E amanhã depois a gente vai ver isso. Pô, o cara tem um servidor. Quanto que ele está gastando de energia? Quanto que ele está gastando para manter rede? Um profissional de rede, hoje o custo que é. E para nós também, como distribuidor de software house, entre você ter que trocar uma máquina do cliente e instalar e parametrizar, configurar tudo de novo numa máquina nova, ou simplesmente o próprio cliente troca a máquina e acessa o navegador ali, acabou. Para nós é muito bom. Nosso, né? Nosso suporte técnico, a velocidade, que é isso. Nossa, é uma evolução tremenda. E no final acaba sendo mais barato para o cliente também. Ainda, mas uma coisa que tem acontecido, Gabriel, eu tenho muitos clientes que não querem nuvem. Eu tenho um concorrente nosso que ele basicamente forçou os clientes para a nuvem. E a experiência não está legal. Mas é a nuvem para o sistema 100% nuvem? Sim, ou ele botou um colocation lá? Tá, ele é migração de sistema. Ele parou de trabalhar com uma versão desktop e basicamente falou, agora tem que ir para a versão web. Ele forçou essa situação. E aí não está sendo feliz com isso, sabe? Até porque eu acho que isso é um caminho sem volta, mas ele é gradativo, ele não pode ser imposto, né? Não dá. Tem que ser, olha, o cliente que é legal, entendeu o que é importante. Talvez tocar em paralelo, né? É por isso que eu falei cultura. A gente precisa trabalhar a cultura do cliente primeiro, para ele entender quais são as vantagens disso, o porquê que eu estou migrando, por que é melhor. A gente tem que mostrar as vantagens. Tem algum problema que eu vou resolver? Exatamente. Uma das coisas que a gente sofre muito, aí já mudando um pouco de assunto, acho que ele tem umas perguntas que você sempre fala de tendência, né? Eu acho que você perguntasse né? isso. Se você colocar uma pendência ou a pendência do varejo, Wagner. Eu acho assim, uma pendência pra gente como software house, é uma dor, na verdade, nossa. A gente nunca consegue, os clientes nossos usam 20, 30% do sistema. Certo. Eles têm uma experiência muito legal, diferente da gente. É incrível como a Inove consegue fazer com que os clientes usem bastante o sistema, sabe? Sim. Eles fazem isso com maestria. A gente lá, talvez pelo legado, pela quantidade também, a gente não consegue. São poucos clientes, a gente até tem um trabalho que está fazendo com consultores, que eles vão lá e faz essa medida para a gente saber quanto que eles estão usando. 20, 30% que eles conseguem usar, né? E esses clientes que usam 20, 30% para migrar eles para a nuvem, rapidinho, né? Exatamente. Né? Porque é muito simples, é pouco. Ele usa pouco, cara, e é triste. A gente pega supermercados com um faturamento gigante e é possível encontrar clientes que não se encontram a pagar, cara. É incrível. Não controlam uma perda, não controlam, sabe, não emite um boleto pelo sistema. Mas conta então aí, Fabiano, como é que vocês fazem isso? Ou nós fazemos pós-venda. Eu quero saber. Eu sou muito avesso a tudo que é muito manual, sabe? Eu não gosto de planilhas paralelas. Nossa, e nós nascemos assim, né? Nós nascemos com consultoria. Antes de trabalhar com software, a gente fazíamos escrituração fiscal manual. Então nós tínhamos alguns clientes que utilizavam softwares paralelos, né? E a gente ficava lá digitando. E a gente observava lá que o cliente tinha que fazer aquilo lá, né? Então nós migramos para o sistema. Então a gente saiu de uma área e a gente migrou para o sistema. Então nós somos uma representação de vários softwares para vários ramos de atividade.
E a gente quer justamente que o cliente utilize. Quanto mais ele utilizar, mais ele vai ficar comigo. É muito mais fácil eu treinar e capacitar ele para utilizar mais dentro do sistema. Ele vai ficar mais satisfeito, vai ter mais indicadores. E se um concorrente amanhã vir querer trocar ele, vai ter muita dificuldade, porque ele usa muito do meu sistema. Exatamente. Ele vai ter muita dificuldade em conseguir implantar isso tudo lá. Ele tende a ficar mais tempo comigo. E até diminuir a margem do concorrente, fala assim, o meu sistema tem isso, o seu não tem. Porque quando ele utiliza como um todo, o sistema aconteceu muito isso, né, Wagner? De concorrente chegar e falar assim, seu sistema atual tem tal coisa? O cliente, não tem. E nosso sistema tem. Agora, você faz isso, você faz isso já dentro do seu pacote de serviço? Ou você consegue, vamos dizer, fazer com que o cliente também invista junto? Nós vendemos a ideia que ele vai utilizar 100%. Aí a gente vai ter um pouco da tendência dele de disponibilidade de pessoas para que possa utilizar 100% do software. Perfeito. Né? Eu acredito aí que quando usa muito, 60%, 70%, né, Denis? Quando utiliza muito. Mas a gente está sempre reciclando, sempre fazendo grupos aí para atendimento, para que o cliente possa utilizar algo a mais. Uma coisa que eu observo muito isso no comercial, é quando você pergunta para o cliente se ele utiliza pontos a pagar e receber, e dependendo da forma que você pergunta, ele já vai no automático, utiliza. Ele, na verdade, não utiliza nada. Eu bato muito com o Denis aqui sobre captar essa informação de forma automática. Então, quando vamos fazer um pós-venda, o Denis roda um script para ver o que ele usa, entendeu? Então, se o cara nunca usou um contas a pagar, receber, não faz baixa dele, ele não usa. Pelo log do sistema. Pelo log do sistema, exatamente, essa palavra. Pelo log do sistema. Então, antes de fazer um pós-venda, Você já sabe. roda um script ali, vê os logs dele, porque na hora que você usa a cotação, às vezes não usa. E às vezes você vai perguntar para ele, às vezes ele está louco para sair da conversa, para ir atender o telefone, fazer alguma coisa. Ele acaba antecipando, respondendo sim, sim, sim. E no final não usa quase nada. Muitas vezes nem é ele, né? Muitas vezes o supermercadista nem vai. Aí ele pergunta pra menina, faz. Mas a menina vai falar que faz, ele acredita que faz, e fica por isso mesmo. Mas o mais bacana é quando ele não está fazendo, ele entra para a situação de fazer, e quando ele começa a fazer, os números começam a bater, nossa, Aí ele fica emocionado. Fica emocionado. De vez em quando a gente vê algumas conversas, né? Denis, que bacana, olha que legal, cara. Nossa, eu devia ter feito isso muito antes. Composição de custo, então, quando o cara tem uma padaria, o cliente tem uma padaria, né? Lá, quando nós montamos a Inova Soluções, vendendo para uma bicicletaria aqui em Pouso Alegre, e ele fazia composição de preço, ele não tinha noção de um todo. Como montar uma bicicleta, juntar um quadro, duas rodas, dois aros, pneu, corrente, fazer tudo na caneta. Eu fazia anotando o unitário da nota, sem os impostos. Né? Ele pega só pelo impresso, né? Isso aqui é a nota de entrada, daí tá olhando o visual da nota. Mas ele não sabe se realmente esse é o preço que está no PDF, na DANF, e é o custo real dele. E na hora que você importa o sistema, e a hora que você importa isso no sistema, aí você fala, mas caramba, tá diferente isso aqui. Aí ele tem o real do negócio e começa a fazer sentido, agora estou precificando certo, e as coisas começam a evoluir, nossa, ele te liga, manda mensagem agradecendo, é fantástico, é muito bom. Uma coisa que eu observo que vocês utilizam bastante a DRE. E vocês são os caras que fazem os donos de supermercado perder o sono da noite. No bom sentido. Porque às vezes ele tem ali um lucro maquiado. Ele acha que aquele lucro dele é real. Mas quando você vai aferir mesmo as receitas, as despesas, você vai começar a destrinchar aquilo no DRE, o cara não tinha nem noção. A gente tem casos de supermercados com muitas lojas. E esse supermercado, basicamente, o proprietário ele gostava de ver o que o caixa vendia, né, o total que o caixa vendia, ver o valor do estoque e ver o saldo de conta. Então é assim que ele controlava. Ele não sabia, por exemplo, das lojas dele, qual que estava dando lucro e qual que estava dando prejuízo. Então a gente implantou o DRE. Quando a gente implantou o DRE, a gente percebeu que das 7 lojas dele, 2 eram carregadas pelas demais. E as 2 na mesma cidade, perto de uma praça, assim. Então, fazia sentido ter as 2? Não. Então, tem muita coisa assim que se a pessoa não tiver dados, ela não consegue ver. Então, a gente conseguiu fazer um centro de custo rateado para a questão de compras unificadas. A gente consegue fazer, no DRE a gente tem uma liberdade muito grande. Isso é bom para o empresário porque ele vai conseguir ter tudo na mão, exatamente como ele quer ver,
é um DRE que vai dar aquilo para ele que é líquido da empresa dele, de cada loja. E também é bom para nós, porque o cliente ele tem uma coisa boa na mão, jamais ele vai pensar, olha, eu preciso de outra coisa. Ele tem tudo que ele precisa, então a gente consegue amarrar. Inclusive o pós-venda tem nos ajudado com isso. A gente tem criado ali para supermercados, por exemplo, um script padrão de pós-venda, né? Então ali a gente consegue ver tudo que um supermercadista pode utilizar no sistema e fazer uma visita para ele, pegar um ok, se cada setor está usando aquela opção, justamente para ele saber, olha, tem essa opção de controle de perdas, você utiliza? Ah não, eu não utilizo. Eu estou te passando um vídeo agora de como utiliza, mas depois eu quero te perguntar para ver se você conseguiu, qualquer coisa a gente marca um treinamento. Acompanhar a evolução dele, né? Acompanhar essa evolução. E esse ticket de pós-venda é fechado só quando ele fala assim, não, realmente isso aqui eu não tenho... Não faz sentido para ele. Não faz sentido para mim, mas ele sabe que tem. Então a gente consegue fazer de muito perto isso, e às vezes até chegar para fazer um pós-venda, chamar a pessoa pelo log, ó, tal pessoa que faz compra, né? Tem como você chamar ela pra gente? Então às vezes o cliente, como é que você sabe, né? A pessoa é nova, a gente olhou no log do sistema, tem lá o usuário, né? Então a gente está criando essa expertise e a gente quer fazer, a gente tem aqui, fica muito humanizado, né? Fica humanizado. E a gente tem aqui uma TV onde a gente coloca indicadores diários. Eu vi ali, achei interessante. Isso. E a gente quer trazer para lá. A gente quer pegar esses logs que podem ser pegos, né? De forma a nos alertar qualquer problema, qualquer falta de uso, qualquer coisa que possa estar de errado, que a gente possa alertar o cliente antes de perceber o problema. Aí, nesse nível de informação que a gente quer chegar. Muito bom. Vocês, que eu inclusive tô copiando e tô replicando na Criare, é o aulão. Eu vejo vocês publicando, olha que interessante, Gabriel. Eles identificam as maiores falhas dos clientes, né, no quesito a utilidade do sistema como um todo, né, no operacional. Então a maior parte dos meus atendimentos estão com dúvidas no lançamento de notas. Eles começam a fazer uma divulgação, aulão gratuito de lançamento de notas. E eles fazem um aulão gratuito com os clientes, depois, pelo que entendi, se o cliente precisa de algo mais específico, vocês têm um treinamento mais dinâmico a ele, né? Então, genial. Uma coisa... Os treinamentos, por exemplo... Facilitar comunicar informação para o cliente. Tem que ser simples, a gente tem um combinado aqui com os gestores, né? A gente tem um gestor na parte de suporte e outro de implantação. Os principais problemas que a gente pega, por exemplo, tanto de implantação quanto de suporte, a gente tem categorizado no nosso software de atendimento, que ele é o WhatsApp. Então, o cliente conversa com a gente e a gente responde, a gente tem que responder em menos de um minuto. Então, lá a gente tem categorizado, a pessoa chamou por causa de nota, chamou por causa daquilo. A gente viu que está muita demanda num determinado tópico, a gente grava um vídeo. Esse vídeo é um vídeo genérico, então a gente já passa aquele vídeo. Então a gente tem as mensagens rápidas, passa aquele vídeo, assiste esse vídeo. Se por acaso você tiver qualquer dúvida, a gente abre um Meet e a gente te treina e grava o seu treinamento e te passa para você esclarecer as dúvidas. Entendi. Assim também são feitos os treinamentos no cliente. Então, quando a gente vai no cliente, a gente também grava o treinamento do cliente e passa esse material em o que vídeo. você está passando na hora ali, sim, logo, você sim. grava para depois poder... Mesmo em loco. E muitas vezes a gente faz a implantação, às vezes a gente faz até pela empresa, grava, passa o vídeo de treinamento para a pessoa, a gente vai fazer a virada do sistema, a pessoa já está treinada com o manual. E ela já tem um manual em vídeo e em texto que ela pode passar, vamos supor, a pessoa do fiscal saiu. É só passar o vídeo. Algo que a gente tem batido muito também nesse pós-venda é a lucratividade. A gente tem observado assim, que alguns mercados ganham muito dinheiro, eles sabem gerir muito bem. E tem outros que às vezes só vivem sobrevivendo. A fachada não está pintada, a iluminação está com algumas lâmpadas queimadas, a gente começa a observar que ele está falhando. E quando ele começa a falhar, o movimento cai um pouquinho, o buraco na gôndola, o movimento começa a dar uma caída, aí começa a entrar em desespero, começa a baixar mais o preço ainda, que já não está pagando as contas. Então a gente tem observado muito isso para a gente trabalhar isso. Às vezes acontece de visitar um cliente e o cliente tem lá 4 marcas de detergente na gôndola, tudo com o mesmo preço. E ele não entende a cabeça do consumidor final, que o consumidor final precisa cotar. Se ele não tem opção de preço dentro, ele tem opção de marca, mas o preço é tudo igual. Aí ele não consegue cotar dentro desse mercado e vai no outro mercado para cotar. Não, mas o Fabiano, daí você vai conversar com o dono do estabelecimento, mas Fabiano, eu paguei a mesma coisa em todos eles, é o mesmo custo. Mas você tem que diversificar. A margem do setor tem que bater, mas você tem que trabalhar um pouco.
20 centavos a mais nesse, 3 centavos a mais nesse. Para o cliente, ele tem que ter o poder de escolha, ele tem que conseguir cotar dentro do seu mercado, né? Tá falando de ajudar cliente, até contar uma história um pouco engraçada, que a gente não é... Você ajudou esse cliente aí na tomada de decisão, né, para ele melhorar os rumos, mas tem coisa até muito mais simples do que isso. Cheguei em algumas inaugurações, Gabriel, que, por exemplo, teve um caso que nós fomos inaugurar o supermercado, loja lotada, não tinha troco. O cara esqueceu do troco. Olha como é que a gente tem que ajudar, Detalhe. né? Já aconteceu de cliente na inauguração também, ele foi fazendo toda a precificação e aí não deu tempo, ele colocou tudo em centavo. Na inauguração, o que passou de produto a 1 centavo. Que doido. Teve uma outra história que o cara chamou a gente, não, tem que vir, vamos inaugurar. Foi o seu pai na época. Sim. Vamos inaugurar amanhã, a loja lotada, cara. A gente montando o check-out com um pedreiro em cima, cara, com escada. Aí o cara teve que cancelar, sabe? Então a gente tem que ajudar o cliente. Isso não acontece mais, faz muito tempo isso. Mas a gente acha que não, mas tem que perguntar, tem que responder, né? Tem até um ditado aí que tem que ser dito, respondido. O óbvio, né? O óbvio tem que né? ser perguntado, né? Porque a gente, eu acho que uma das missões da Software House hoje em dia é realmente ajudar mesmo. É o que a gente falou, né? Assim, Tem que entrar mais no negócio do cliente. é mais um negócio e é mais serviço, assim, não que seja menos ferramenta, né? Porque é mais ferramenta também, mas mais ferramenta para facilitar, mas entrar mais no serviço, assim, no acompanhamento, na ajuda. Porque essa parte eu acho que ficou de fora, assim, a gente estava justamente conversando antes sobre o seu caso do pão, que era de uma loja e foi para 3, continuou o mesmo sistema, claro, utilizando mais, mas o que faltava para ele, o que ele tinha carência, era carência de conhecimento, de acompanhamento, de uma ajuda, pegar na mão, como você falou. Então, acho que a Software House cada vez mais é um prestador de serviço que tenha essa missão, porque o varejo, a princípio, é algo simples, né? Uma revenda. Você compra um produto para vender, mas no meio desse processo a gente tem muita gente. Tem uma operação gigante lá. Muito complexa e cada vez mais complexa, porque desde no exemplo lá da reposição da mercadoria, da precificação, você entra por ciências aí como gestão por categoria, que é um mundo de coisa, tem a parte de tecnologia, tem a parte de processo, você comentou sobre a reposição de estoque ali do repositor, gestão de pessoas. Então, acho que esse é um olhar que os provedores de tecnologia têm que ter, que o cliente ele não compra a ferramenta, ele compra a solução. Então, ele quer o problema resolvido dele, que muitas vezes extrapola a ferramenta. E às vezes até desconhece que existe um problema, né? Ele não sabe que tem um problema. É isso também. A gente tem que ser cada vez mais responsável pelo sucesso do cliente, né? A gente tem que ser comprometido com o sucesso do cliente, porque acho que a Software House ficou muito distante disso, e acho que isso aí que vocês fazem, acho que está na cultura de vocês isso, né? Exatamente. E acho que a nossa responsabilidade é essa mesmo, a gente tem que comprometer com o sucesso dele. Muito bom. Olha, a gente teria assunto pra gente ficar aqui o dia inteiro, mas infelizmente não dá, até porque senão vai lotar a memória da câmera, mas eu queria primeiramente agradecer esse bate-papo, foi muito produtivo. A ideia, a proposta nossa é ter vários outros pra gente trazer mesmo esse conteúdo, esse bate-papo mais descontraído pra gente tratar da atualidade da pessoa do varejo, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo muito vai se identificar com algo que a gente comentou aqui. Então, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Fabiano, Wagner, Denis. Espero poder contar com vocês em outros para a gente promover essa ideia e juntos a gente conseguir alavancar mais os nossos negócios. Obrigado aí pelo convite. Tchau, tchau, gente. Obrigado.